que eles têm que a gente não tem? Agora tu tem essa noção. Entendeu? Então é realmente uma coisa bem sincera e bem útil. Qualidade gera qualidade. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Vitor Silveira, estou compartilhando esse conteúdo com vocês hoje, mais um dia dentro do nosso QG aqui da Fluxit, fazendo as coisas acontecer. Quero compartilhar contigo um pouquinho da nossa noite. Novamente, terceiro turno acontecendo, intensidade máxima. A gente está num momento muito chave da empresa, implementando novos processos comerciais, novos funis de vendas, muito conhecimento acontecendo, muito conhecimento chegando até nós, muita oportunidade boa chegando também. Ao longo do mês de abril, e tu provavelmente viu isso no vídeo anterior, a gente trabalhou muito em produto. A gente preparou toda a base para a gente conseguir levar para a equipe a estrutura que eles precisam para poder trabalhar e entregar aos nossos agentes de IA, os nossos agentes de atendimento, que é isso que a Fluxit faz. Nós automatizamos o atendimento das empresas. E com todo esse conhecimento, toda essa estrutura que a gente desenvolveu junto, eu e o Otávio, que está aqui do outro lado da câmera. Fala, Otávio. Fala, pessoal. Tudo certo? Com esse background bacana demais que a gente desenvolveu ao longo do mês de março, abril, a gente conseguiu transferir para a equipe tudo muito mastigadinho. Isso significa que a nossa entrega, o nível técnico da nossa entrega está muito melhor. E hoje, especificamente, a gente está trabalhando pesado na parte de marketing, criação de conteúdo. Eu quero compartilhar com vocês alguns insights, coisas que vão surgindo ao longo do nosso dia de trabalho, ao longo dessa nossa noite, para que tu possa entender também, aplicar isso na tua companhia. Porque se serve para mim, se eu estou fazendo para mim e vai funcionar, pode servir para ti também, pode ter utilidade. Acompanha aqui que tu vai pegar uns takes bacanas, bem legais que tu pode replicar. Fica nesse vídeo, já se inscreve e bora fazer acontecer. Tu sabe que é o cara dando risada. Tu sabe o que é NPS? Não conheço. NPS é Net Promoter Score. A gente tá em consultoria agora de tarde para planejamento estratégico. E, cara, basicamente, em todos os processos tu vai ver, eles vão mandando pesquisa de NPS pra gente preencher. Pesquisa de NPS, muito resumidamente, é aquele negócio, tipo, de 0 a 10, quanto que você recomendaria os nossos serviços para um amigo ou família? Tá ligado? É avaliação mesmo. Net Promoter Score. Tipo assim, validadamente, esse índice, esse tipo de pesquisa é a que mais identifica a satisfação do cliente. Então, tu faz isso e pode ver, o iFood faz isso, os aplicativos, qualquer aplicativo faz isso. Muitas empresas fazem, então quer dizer, tu precisa preencher desse jeito, tá? Tu precisa ter um índice de satisfação do cliente sendo medido usando NPS. A gente vai fazer isso para os nossos clientes, a gente já faz, e a gente, além disso, a gente também faz aquela questão da CallFX para fazer o acompanhamento. O cliente, ele vai conseguir acompanhar essa satisfação não só numa pesquisa que fica por cima, né, mas também no resultado dele e no que a gente traz do que ele teve de resultado também. E no fim das contas, pensa assim, depois de 2 meses que o cliente implementou o atendimento, ele vai ter uma série de resultados, uma série de coisas que vai destrancar o negócio dele, e ele só vai ver isso depois de talvez 20 dias, 30, 60. O que acontece na prática? A gente precisa estar ali para mostrar para ele que isso aconteceu, entendeu? Aí a gente cria algo que vai além do NPS, a gente pergunta em avaliações, em diagnóstico mesmo, pô, quanto que tu tá faturando agora? Quanto que tu tá conseguindo atender? Onde é que tá teu gargalo? Qual que é a tua avaliação que tu dá hoje pro teu atendimento? Entendeu? Perguntas que a gente tem que fazer, porque depois a gente pergunta isso de novo pro cliente, vai ter inevitavelmente aumentado. Entendeu? É nesse ponto que o cara ele tem um pico de satisfação e um pico de consciência de satisfação. Não importa, não é só importante o cara tá satisfeito, ele tem que saber que ele tá. Entendeu? Com 10 sendo tudo que aquilo, eu tinha expectativa que aquilo entregasse. Então, tá, eu fiz isso e isso. O que eu senti, daí ele pensa, não, beleza, então é um 8, entendeu? Então é realmente uma coisa bem sincera e bem útil. Que isso aí, meu? Cara, isso aqui é um Cloud Code móvel. Cloud Code móvel. Tá aí. Então tá aí o bicho, ó. MacBook Air. É isso aí, ó. Isso aqui te faz vender mais. Isso aqui te faz vender mais. Quer a prova? Nos chama daqui a 2 meses. Isso aí. Qualidade gera qualidade, né? Olha só, Aí galera, olha esse insight aí. olha que bacana esse insight, olha aqui. Um dos grandes erros, né, que um empresário comete todos os dias,
na operação dele, principalmente quem está sobrecarregado, está com dificuldade no atendimento, é o seguinte: eles tratam o atendimento como custo operacional e não como canal de aquisição, como canal de venda, tá entendendo? Qual que é o problema? É que olhando por essa ótica, tu nunca investe para o canal crescer, tu nunca olha os dados de retorno que tu tá tendo. Pera aí, vamos fazer uma analogia com o tráfego, tá? Se tu trata o tráfego, que é marketing, como custo operacional, tu não vai olhar para métricas, tu não vai olhar para conversão, tu não vai olhar para custo de aquisição de cliente. E isso vai fazer com que, se tu tiver um mês ruim ou um mês bom, tu faz, porque tu não vai ter noção do resultado. O que vai acontecer na prática? Tu vai pegar e vai, foda-se o tráfego, vai poder jogar de lado. E se der resultado bom, mas vai ser mais porque tu, mais ou menos, sem muito critério. Agora que eu consigo estudar de fato o que está acontecendo. Agora, se tu usa o teu tráfego como um canal de aquisição, tu começa a olhar para o resultado, tu começa a olhar, bom, eu estou investindo X por mês em tráfego, eu preciso ter X em resultado. Meu ROI precisa ser X. Se tu trata ele como um canal de aquisição, e geralmente as pessoas tratam assim, por que tu não faz isso com o teu atendimento? Que é literalmente a parte que recebe a galera que vem do tráfego. É literalmente a ponta que leva o cliente para tua mesa. A porta de entrada aqui, ó. Dinheiro. Então, resumindo, existem duas abordagens. Ou tu trata o teu atendimento como canal de aquisição, ou tu trata ele como custo operacional. Se tu trata como custo operacional, tu nunca vai sair do lugar, simplesmente porque tu não conseguiu ter essa visão. Agora tu tem essa noção. Então começa a tratar o teu atendimento como um canal de aquisição, não como um custo. Não começa a botar gente na equipe pensando, eu tô aumentando a equipe é custo. Não, equipe de atendimento é canal de aquisição, é equipe de venda. E aí galera, aqui é o Otávio. Então, como vocês sabem, a gente está entrando numa fase chave aqui da Fluxit, que é basicamente o quê? Conseguir engajar, conseguir ser visto, gerar visualizações e gerar também uma comunidade, gerar uma certa conexão aí nesse mundo da tecnologia, que é de fato aonde a gente quer adentrar, né? É o nosso meio. Então, Victor, o que tu acha que a gente deve fazer para conseguir isso de forma clara? Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entregar o contexto, né? Aonde que a gente está situado hoje? O que a Fluxit é? Nós somos uma empresa de tecnologia, especificamente inteligência artificial para atendimento com IA. Na prática é simples, mas tem uma mistura aí e a gente pode aproveitar isso de algumas diferentes formas, tá? Primeiro de tudo, como que a gente extrai ideias de conteúdo, tá? Como que a gente extrai ideias de material? Hoje a gente fez a criação de 3 grupos. No Instagram. O que esses grupos, qual que é o objetivo desses grupos? São grupos no direct mesmo, né? A gente chama ali, a gente conversa e a gente manda referências. Mas cada um tem uma finalidade. Nosso público-alvo está sendo, e a gente está conseguindo ter um resultado impressionante, principalmente com pessoas que trabalham com mentorias, consultorias, pessoal da odontologia, saúde, estética, pessoal de agência, pessoal que trabalha com agendamento principalmente, pessoal que precisa de um SDR, a gente está conseguindo entregar um resultado impecável. Por isso, a gente separou em 3 casos, para a gente conseguir de fato montar essa curadoria. A gente vai montar uma curadoria de conteúdo agora, e a gente tem feito isso ao longo dos últimos 2 dias. Importante, tá? O que esses 3 grupos aqui têm de objetivo? O primeiro grupo são os players. O primeiro grupo são os players. O que são os players na prática? São os teus concorrentes. Tá? A gente está chamando assim, os players são os teus concorrentes. Quer chamar de concorrentes? Beleza. Concorrentes são pessoas que concorrem contigo. O segundo grupo é um grupo específico para ideias, tá bom? Então vamos vir aqui, ó, ideias. Aqui a gente manda ideia de conteúdo que viralizou no nosso nicho, que viralizou em um nicho semelhante, que viralizou em um perfil que a gente acompanha, para a gente poder pensar em remodelar. Mas a gente já fala dessa parada de modelo aí, tá? Vamos lá, ideias. E o terceiro grupo, que para nós eu acho que é o mais importante agora, porque aqui a gente começa a descobrir muito gap. Então a gente vai chamar esse grupo aqui de ICP.
tá? A gente vai chamar esse grupo de ICP. O que é importante? No grupo de players, a gente vai mandar quem é nosso concorrente, tá? Então a gente vai mandar nossos concorrentes aqui. Beleza. Quais são nossos concorrentes? A gente pode mandar somente o perfil para a gente saber que a empresa, e aí a gente está falando só de Instagram, tá? A gente pode mandar só o perfil para a gente só saber que a empresa existe, ou a gente pode mandar também algum post para saber alguma coisa que aquela empresa fez que chamou atenção. Daqui a pouco é um quadro que ela tem todas as semanas, que nem a gente tem os vídeos aqui sendo postados no YouTube, entende? Esse é um quadro, a gente posta isso, a gente posta nossa rotina, a gente forma a nossa comunidade, a gente cria conexão com esse pessoal, entendeu? Então, aqui nos nossos players, a gente tem quem está fazendo o quê, tá? Agora, em ideias a gente vai ter formatos, tá? Formatos de vídeos, a gente vai ter Assuntos do momento. assuntos em alta. Se tu quer criar uma marca e tu quer trabalhar nas redes sociais e virar um player popular, e não estou falando popular de conhecido, eu estou falando popular de ser querido pela audiência, tá? A gente está falando disso, a gente quer se comunicar, a gente quer se conectar com a galera da tecnologia, então a gente precisa mandar para cá também conteúdos que se conectam com a galera da tecnologia, conteúdos que se conectam também com os nossos ICP, mas isso é outra hora, isso é outro papo, tá? Então aqui a gente está falando também de quadros, né? Quadros. O que são quadros? O que são quadros? Quadros são formatos de vídeo, eu poderia até colocar aqui, mas o formato de vídeo ele pode não ter numeração, pode não ter série. Agora, formato de vídeo em formato de quadro, sim. Digamos que o formato de vídeo pode ser uma sequência de reprodução e o quadro, além de ser uma sequência de reprodução, mas com um determinado assunto, uma determinada mensagem que tu quer passar. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente descobriu um conteúdo muito bacana que vai bastante com essa nossa filosofia anti-guru de, cara, todo dia postar, tem uma menina que faz isso no Instagram, todo dia postando um conteúdo profundo o suficiente para espantar pessoas rasas. Isso é muito bom e a gente vai copiar. Copiar é natural do mercado. Quem acha que isso é errado só simplesmente não está fazendo coisas o suficiente. Tudo isso aqui pode ser Reels, carrossel, tá? Principalmente Reels e carrossel, tá? Não vai ter muito mais do que isso aí. Agora, no nosso ICP, a gente tem outra parada. O que a gente está mandando no ICP? Perfis. A gente não quer saber de vídeo, de conteúdo, de material, porque a gente não vai copiar essa galera. Entendeu? O nosso objetivo com eles é outro, e a gente já vai falar sobre isso aí. Então a gente vai mandar aqui no grupo, são grupos, lembra, né? Grupo de chat, tá? Grupo de chat, igual o grupo de amigos, assim, para mandar qualquer coisa. Exatamente, igual quando tu manda besteira num grupo de amigos, a gente fez isso de forma produtiva para fazer a nossa curadoria de conteúdo. Beleza? Então aqui, ó, perfis, a gente manda perfis. O que é importante? A gente tem que mandar perfis, nesse momento principalmente que a gente está fazendo uma curadoria, a gente está mandando perfis de big players, tá bom? A gente manda perfis dos big players, ou seja, quem são as pessoas mais relevantes do mercado que a gente está atacando? Quem são as pessoas mais importantes que a gente tem nesse mercado? Quem são as pessoas que mais têm seguidor? As pessoas que provavelmente têm o melhor processo de venda. Porque essas pessoas aqui vão ter uma coisa que a gente precisa entender como eles fazem, que é o quê? Como eles aplicam os funis de venda deles nas redes sociais. Cara, eu segui um monte de página, a gente tem, e inclusive fica a dica pro pessoal, tenha um perfil reserva offline, um perfil pode ser sem nenhum seguidor, sem nenhuma publicação, um perfil sozinho, sem nada, sozinho, onde tu vai usar só para fazer pesquisa de mercado. Tu vai moldar o algoritmo ao teu favor. Na prática é isso, né? Então, o que a gente precisa saber? A gente vai descobrir quem são esses perfis dos top players, vai entrar nesses perfis e vai mandar ali no nosso grupo. Com isso, o que a gente vai fazer? Se esse perfil
tem uma isca gratuita, ele tem uma isca gratuita do tipo, comente ICP para receber seu guia de como definir o seu cliente ideal perfeito. Aí tu vai lá e comenta, tu entra no funil dele, entendeu? Ele vai começar, se ele tá fazendo um trabalho bem feito, ele vai te mandar em alguma coisa, ele vai te fazer, talvez, às vezes até mesmo quando tu segue, vai te mandar um material de boas-vindas, mas de qualquer maneira, quando ele te manda um material gratuito, tu tá na lista de contato deles e ele provavelmente vai te prospectar para descobrir se tu é uma oportunidade para ele ou se tu é só um seguidor que tá só pelo conteúdo e tudo certo. Então a gente entra nos funis dele, a gente entra no funil de venda desses big players para entender como eles fazem, como que eles produzem o conteúdo deles e como que eles fazem a venda deles acontecer através da rede social. Isso aqui para nós é ouro. E para qualquer pessoa que está vendo esse vídeo aqui também. Pensa assim, se tu tem alguém que tu admira no teu mercado, essa pessoa provavelmente usa o que é de melhor em termos comerciais, em termos de processo. É aí que tu entra para entender o que eles fazem. Só que a gente não vai fazer isso aqui só com o nosso ICP, para entender o que eles fazem e até mesmo onde que está o gap, onde que tem uma lacuna, o que eles não estão fazendo que a gente pode ajudar. Porque a gente faz isso também, a gente automatiza o atendimento em todos os canais possíveis. A gente vai entrar também nos funis dos nossos concorrentes para entender. E aqui a gente tem uma técnica que a gente chama de cliente oculto. Vai ter muita gente no mercado agora querendo, dando dislike no vídeo, querendo nos explanar ou nos ofendendo. Isso é normal. Quando a gente coloca na mesa as coisas do jeito que elas são, as pessoas não ficam felizes o suficiente, elas querem manter o segredo para elas. Só que eu acho que a grande sacada para tu prosperar, para tu conseguir conquistar um mercado, para tu conseguir atingir uma verdadeira prosperidade no teu negócio, é tu realmente mostrar o que tu faz, como as coisas são feitas. É isso que a gente faz aqui nesse canal. Então quer dizer, cliente oculto é uma técnica que tu usa para descobrir como o funil de venda dos teus concorrentes ou até mesmo dos teus possíveis clientes funciona. Porque se funcionou para eles, também pode funcionar para ti. Definitivamente. Peraí. E aí a gente entra numa questão que é nossa. Tipo, pô, como é que tá funcionando para eles e não tá funcionando para nós? O que eles têm que a gente não tem? O que eles têm que a gente não tem? A gente descobre. É nessa técnica aqui que a gente faz essa descoberta. Ô Vitão, me diz uma coisa aqui, pra mim e pra equipe. Se tu fosse ter que explicar como tu imputa um prompt da melhor forma possível pra gente extrair o máximo o melhor output pra determinada tarefa, o que tu falaria? Para qualquer tarefa, para qualquer pessoa poder usar o prompt. Exatamente, a melhor estrutura de prompt que tu conhece. Vamos lá. Quando a gente tem um ambiente como, por exemplo, o Cloud Cowork ou o próprio chat do Cloud AI, que é o que a gente tem usado bastante aqui na companhia, a gente pode usar um ambiente só e aí a gente vai usar aquele ambiente, pode mandar vários prompts diferentes. São prompts que vão adaptando o comportamento para melhorar o output, refinar ele. Agora, a gente chama isso de single turn, né? Quer dizer, multi-turn. Agora, quando a gente está refinando, quando a gente precisa gerar um output de um agente, por exemplo, às vezes a gente vai ter um single turn prompt, que é basicamente um prompt de via única, tu manda um prompt só. Aí como é que tu faz? Tu tem que mandar um prompt só e tu tem que mandar um prompt só, mas tu precisa enviar informações de contexto. Aí a gente entra em outra parada, né? Que não é o prompt engineering, é o context engineering. Também ficou muito, muito popular agora com a era da IA. Mas vamos lá, eu vou explicar pra galera aqui pra gente poder entender. Uma estrutura simples de prompt que qualquer pessoa no planeta Terra pode pegar, replicar isso tanto no Cloud Code, quanto no Cloud Cowork, no chat GPT, quanto num agente de IA. Isso aqui é uma estrutura, cara, que eu uso para mim, eu acompanho aqui na minha rotina, o pessoal da equipe também aplica de montão, tem dado bons resultados, a gente tem construído excelentes agentes, então vale muito a pena a gente compartilhar. Fica nesse vídeo, vou desenhar aqui para nós, rapidão. Tá, então vamos lá. A minha estrutura base, para vocês conseguirem entender um pouco de como que eu monto os prompts em qualquer ambiente, é relativamente simples, tá? Primeiro de tudo,
O role é o papel, tá? O papel é o que aquele agente faz. No papel, a gente pode atribuir coisas como identidade, ambiente, personalidade, tá? Então assim, ó, no papel, o que é importante a gente trazer aqui, tá? O papel ele vai servir para tu mostrar pro prompt, mostrar para a IA como ou quem ela é para ela interagir. Ela vai saber, a partir disso, qual que é o comportamento esperado dela. Então, por exemplo, quem sou, onde estou, para que sirvo. Principalmente para isso aí, tá? Só que o para que sirvo aqui, ele é muito mais... a gente vai ter uma aba chamada Goals, tá? Goals, que é os objetivos. Goals é os objetivos. A gente tem que ter sempre um primário, tá? A gente nunca, eu pelo menos nunca faço uma IA ter mais do que um objetivo primário. Tem que ter um objetivo primário e daí se tiver secundários, tu vai ter que colocar, por que eu tô colocando hashtag aqui, gente? Só para vocês entenderem. Isso aqui é linguagem de Markdown, né? Para simplificar a tarefa aí, é só para embelezar um pouquinho. Então, para vocês entenderem um pouco do que é objetivo. Se tiver um objetivo primário, tu pode quebrar ele em pequenas etapas. Por exemplo, eu tenho um agente que ele tem o objetivo de qualificar o cliente no WhatsApp. A gente deixou claro que o ambiente que ele trabalha é o WhatsApp. Agora, aqui a gente vai deixar claro o que ele tem que fazer no WhatsApp. Ó, ele vai receber o cliente, ele vai passar por uma etapa de qualificação e vai tirar as primeiras dúvidas deles, conduzindo ele em direção ao próximo passo. E aí tu tem que deixar claro qual que é o próximo passo. O próximo passo pode ser, por exemplo, no nosso caso, transmitir o atendimento, transferir o atendimento para um humano, membro da equipe, ou agendar, fazer o agendamento e confirmar isso com o cliente. Tá? Então, no objetivo primário, a gente pode quebrar em steps, né? A gente quebra em partes. É muito importante que a gente tome esse cuidado de quebrar em partes o objetivo, porque senão o que vai acontecer? A IA ela vai pegar, vai ler um grande objetivo e não vai ter clareza do que ela precisa fazer. Pensa comigo. Ó, fica mais claro para ti eu te dizer, ó, cara, vai na padaria e pega um lanche para mim. Ou daí tu chega aqui e pega um pão de queijo e eu detesto pão de queijo. É muito mais fácil para mim especificar para ti, cara, vai na padaria, pega um misto quente para mim, volta aqui, quando tu chegar, põe no micro-ondas uns 20 segundos, porque já vai ter esfriado, ponto. Tu determinou um objetivo e um principal e deixou claro quais são os passos desse objetivo, tá? Essa etapa aqui mostra para a IA o que faço, a IA conclui a partir dessa etapa o que faço e como faço. Tá? Outra coisa importante também, além de goals, é a gente determinar limitações. A gente vai ter que apagar esse quadro aqui porque lotou pra caralho. Vamos lá. Eu tive que apagar o quadro aqui, mas vamos ser breve para, né, já resumir um pouco do que a gente já fez. Agora, a gente já tem o que a IA é, o que a IA tem que fazer e como que ela tem que fazer. Agora, é importante que a gente tem que mostrar para ela, dentro do que ela faz de trabalho, o que eu gosto de chamar de politics. Tá? O que eu gosto de chamar de politics. Por quê? Porque são políticas que ela tem que seguir. Tá? Para ela atingir esses objetivos, ela tem que respeitar essas políticas aqui. Tá? Então são regras. Por exemplo, quando a gente está falando aqui de regras, a gente pode começar a entrar numa seara que
todas as partes da IA, todas as partes do prompt que tu vai colocar na IA pode ter, tá? Então a gente vai puxar para cá, vai puxar para cá, vai puxar para cá, que são exemplos, beleza? São exemplos. O que é importante saber? Nome técnico aqui. Zero Shot Prompting. Zero Shot Prompting é a técnica onde tu coloca prompt sem nenhum exemplo. One Shot Prompting, tu coloca o prompt rodando com um exemplo. E Few Shot Prompt com vários exemplos. O Few Shot é uma técnica que a gente usa bastante, principalmente porque hoje a gente tem a camada de observabilidade. A gente acompanha o que a IA faz por trás das cortinas e faz com que uma dessas coisas que ela fez ali é o modelo perfeito. Ó, isso aqui, a gente quer que tu faça exatamente isso. A gente seleciona digamos, um top 5 e manda isso para a IA saber como se comportar. Isso vai envolver, por exemplo, como que ela deve fazer o passo a passo das tarefas dela, como que ela deve se comportar com a identidade dela, como que ela deve seguir as regras que foi atribuído para ela, tá? Com isso, a gente tem uma coisa que é o seguinte, tá? A gente determina, digamos que o pessoal chama bastante de boundaries, né? Que é o quê? É isso aqui, ó. Tá? Basicamente os boundaries são o quê? São restrições, são limites que tu coloca para IA. Tá? Então tá vendo aqui? Eu coloquei pontilhado aqui no canto. Isso é porque com essas limitações botadas nas regras, nos passos, na identidade, usando exemplos, ela vai entender o que fazer e o que não fazer. E ela vai conseguir identificar muitas vezes sozinha, aonde que ela foi fora do esperado. Tá entendendo? Isso é muito importante. Agora tem uma outra coisa que eu gosto muito de usar. Não tem muita gente que usa, mas vale muito a pena também mencionar que é o seguinte. E aqui a gente vai entrar numa parte separada disso, que é o seguinte. Vamos lá, 2 passos, tá? Vamos lá, 2 passos muito importantes. A gente sempre coloca isso nos nossos agentes. E, cara, se tu coloca, tu provavelmente vai ter um resultado muito, muito positivo. Primeiro de tudo, reforço emocional. Reforço emocional. O que é isso? Tem muita gente que chama o reforço emocional de... Ó, por exemplo, o objetivo da IA é qualificar um cliente. Aí a pessoa vai lá e quer botar uma prática de reforço emocional e ela vai lá e faz o seguinte. Ó, é muito importante para a sobrevivência da empresa que você faça o cliente se sentir bem atendido e leve ele em direção ao agendamento. Isso é reforço emocional? Sim, mas o reforço emocional ele não está só numa frase que diz o que ela tem que fazer com mais intensidade. Não. Ele está em todo o prompt. Toda a forma que o prompt está escrito melhora a performance dele no todo. Então, por exemplo, na hora que eu for escrever os objetivos, é muito importante que tu passe, ó, como é que eu tô trazendo emoção nesse objetivo? Como é que eu tô trazendo emoção nesses exemplos? Isso é o reforço emocional que o pessoal fala que é muito importante. Isso aí melhora, inclusive, a gestão dela das palavras que ela usa. Se tu faz uma boa gestão emocional, um bom reforço emocional dentro do prompt, cara, o teu resultado tende a ser assim, ó, eu tenho experimentado principalmente nos nossos agentes, a equipe tem usado bastante isso que eu tenho passado, cara, um ganho assim de 60% em termos de qualidade do output. O segundo ponto, cara, é o seguinte. Reforço positivo é muito melhor do que reforço negativo. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de tu ficar falando, pensa na educação positiva. Sabe esse pessoal que fala, não fica falando pro teu filho não fazer isso. Fala o que ele tem que fazer. Ou dá exemplos do tipo, tu prefere fazer isso ou aquilo. É a mesma coisa com a IA.
Tu tem que dar um reforço positivo. Tu tem que dar um exemplo positivo do que ela tem que fazer, muito mais do que negativo. Porque a IA, ela interpreta de forma semântica. Ela bate o olho nas palavras, gera os tokens. Com isso, ela vai ler aquilo que tu mandou e vai identificar. Só que se ela estiver embaralhada, se tiver muito contexto, se for um prompt muito longo, o que vai acontecer? Às vezes ela vai ler o negativo e não vai interpretar que o negativo não é para fazer. E aí fudeu, velho. Aí teu resultado vai ser péssimo. Então o reforço positivo, o reforço positivo envolve do tipo assim, ó, ao invés de tu falar para IA, no nosso caso aqui, tá? Agente de IA para atendimento. Ao invés de tu falar para IA, nunca, em hipótese alguma, ofereça para o cliente um pacote promocional sem consultar a equipe de vendas. Ao invés de tu falar isso, tu vai pegar e vai falar o seguinte: os pacotes promocionais sempre precisam passar pela equipe de vendas. Se precisar, você aciona a equipe de vendas acionando tal ferramenta. E aí a gente entra em outra seara, que são as tools. Tá? Mas isso aqui é papo para outra hora. Eu acho que o curso já tá bom o suficiente aí. Tá? Esse aqui, galera, é o jeito que a gente faz os nossos agentes, que a gente faz os nossos prompts e tem dado muito resultado, tem dado muito certo. Nossos clientes estão extremamente satisfeitos com tudo que a gente faz e vale muito, muito a pena vocês experimentarem isso aqui. Tá? Principalmente exemplos, essas duas técnicas aqui são extremamente valiosas. Tá? Reforço emocional, dica extra. Terminou de fazer o prompt, vai lá, copia todo o prompt e joga na IA e fala: acrescenta reforço emocional ao longo de todo o prompt. Ponto. Aí tu tem um prompt, cara, 10. Lembra sempre de revisar. Nunca deixa de revisar. Fechou?